Pronto, ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Conceição Miranda, sou mediadora da Etertúlia 18, né, da área temática Saúde. E, nesse momento, como parte da programação do 21º Encontro de Extensão, que é o ENEX, da Universidade Federal da Paraíba, estamos iniciando a Etertúlia de número 18 da área de saúde, onde serão apresentados os seguintes projetos de extensão. Só um momento. Seguintes projetos de extensão. PJ 414, Territórios do Cuidado, promoção à saúde mental a partir de rodas de conversa com refugiados e migrantes acolhidos na Casa do Migrante do Conde Paraíba. PJ 419, promoção à saúde de equídeos do município de Areia e região. Um enriquecimento socioeconômico para todas as comunidades. Ano 4. PJ 431, Curadoria de Projetos Estratégicos na Gestão Municipal na Paraíba, por meio da plataforma colaborativa Ideia SUS. PJ 435, Promovendo Inclusão Digital como estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos pelos idosos. Então, iniciaremos agora com o primeiro projeto e os alunos que irão apresentar. Territórios do Cuidado, Promoção à Saúde Mental, pode se apresentar. Certo. Vocês escutam? Sim, Clarice. Perfeitamente. Pronto. O nosso projeto de extensão é o Promoção à Saúde Mental por rodas de conversa refugiados e imigrantes acolhidos na Casa do Migrante do Conde. Nós somos do Departamento de Psicologia do CCHLA. Os discentes sou eu, Clarice, que eu sou a bolsista, e mais 3 alunos voluntários, que é Cássio, Moaz e Rafaela, que está aqui, que vai apresentar comigo. E o professor é o professor Anselmo Clemente, coordenador. Eu vou passar a palavra para a Rafaela agora. Boa tarde, gente. Como o próprio nome do projeto diz, o nosso objetivo principal sempre foi de promover a saúde mental de refugiados e imigrantes venezuelanos por meio de rodas de conversa que estavam residindo na Casa do Migrante no Conde, na Paraíba. E esse objetivo se manteve durante todo o projeto. Entretanto, com o início do período pandêmico, os nossos objetivos tiveram que ser atualizados e repensados. Com a impossibilidade de visitar a casa por conta das medidas recomendadas de isolamento social, um dos objetivos principais passou a ser o de promover, transmitir, organizar, facilitar e ou participar de rodas de conversa por meios digitais destinadas a esse mesmo público, levando em conta as narrativas e cotidianas vivenciadas por eles. E é isso. Originalmente, a nossa metodologia seria assim: seriam 1 ou 2 rodas de conversa semanais com duração de 60 a 120 minutos. Elas seriam realizadas pelos alunos, com supervisão do coordenador. Os alunos seriam divididos em duplas. Ocorreria no final do período da tarde ou no início do período da noite, que era o momento no qual a maioria dos acolhidos retornaria de suas atividades cotidianas externas. O enfoque seria acolhê-los e também ajudá-los a compartilhar de experiências sobre os cotidianos deles em relação aos desafios diários que eles estavam enfrentando para se inserirem na realidade local. Mas, assim como os objetivos, as metodologias também tiveram que ser repensadas. Então, assim, todas as atividades do projeto agora estão sendo realizadas através das tecnologias de informação e comunicação, abreviadas de TICs, né? E aí nós utilizamos dois tipos de ferramentas. As ferramentas assíncronas, que é o nosso grupo no WhatsApp, e as ferramentas síncronas, que são as reuniões online por meio do Google Meets ou do Google Hangouts. As atividades síncronas ocorrem semanalmente,
normalmente no período da sexta à tarde. E, além disso, nós também criamos um tipo de registro, que é com a memória coletiva, a partir das anotações dos extensionistas nas reuniões síncronas. As atividades desenvolvidas por meio dessa TIC podem ser divididas normalmente em assíncronas e síncronas. A atividade assíncrona é a divulgação do nosso projeto pelo nosso Instagram sobre o conteúdo das nossas atividades e nossas ações. E as atividades síncronas são a realização de atividades de planejamento e grupos de estudos semanais online, que levam em conta também o levantamento de materiais e a elaboração de textos e relatórios, rodas de conversa online, né, com os refugiados e os migrantes, e reuniões online com a coordenação que os trabalhadores da casa, visando o acompanhamento deles e dos moradores. E agora eu vou passar a palavra de volta para a Clarice. Então, falando um pouco sobre a relevância do projeto, a gente botou 4 itens relevantes, que seria o primeiro, nós como estudantes extensionistas, nos aproximarmos de uma clínica psicológica mais crítica e exercida em espaços diferentes do modelo tradicional, que é esse que a gente vê mais comumente e que é mais divulgado, que seria a psicologia em consultórios privados e uma questão mais individual. O segundo ponto seria permitir novas formas de exercer o cuidado e a ampliação de perspectivas da saúde mental. O terceiro seria a não patologização de experiências humanas, sociais e políticas, como nas situações da migração forçada, porque nós temos sempre que lembrar que a gente não pode separar o sujeito do seu contexto, né? Existem forças internas e externas que influenciam, e você não pode só olhar para o sintoma do sujeito, né? Existe todo um contexto. E não é legal patologizar essas situações. O quarto seria apoiar populações vulneráveis, ampliando o cuidado a esse público em tempos de pandemia, porque eles já encontram, por si só, uma dificuldade em ter e conseguir a questão do atendimento psicossocial. Então, nosso trabalho, nosso projeto, ele visa também facilitar esse acesso, né? De resultados, falando sobre os resultados alcançados por intermédio dessas tecnologias, nós fizemos primeiramente um grupo de estudos que teve como objetivo aproximar os extensionistas da temática de imigração e saúde mental. Depois, nós conseguimos realizar algumas rodas de conversa online com os migrantes e refugiados acolhidos, mesmo com as dificuldades de internet e de meios, né, nós ainda conseguimos realizar alguns dessas rodas de conversa. Nós fizemos, que isso foi uma parceria, né, na verdade, com vários projetos do CCHLA que trabalham com essa temática da migração. Nós fizemos o Dia Internacional do Refugiado na Paraíba, Desafios e Perspectivas. E aí, esse evento foi muito legal, que a ideia era fazer um evento deles para eles, né? Então, foram convidados vários venezuelanos a vir e falar e dizer suas experiências, venezuelanos que migraram e hoje moram no Brasil, e aí tiveram várias experiências compartilhadas e foi muito rico, foi muito proveitoso. E, por último, o acolhimento aos profissionais com diferentes formações que atuam presencialmente na instituição. Que o que aconteceu? Os próprios profissionais que trabalham lá na Casa do Imigrante, por eles mesmos, tomaram a iniciativa de realizar rodas de conversa, eles lá presencialmente. A deles é roda temáticas, então, cada um dos profissionais procura um tema que ele, vamos dizer assim, tem afinidade, né, que normalmente é da área deles, e eles fazem essas rodas de conversa com os migrantes que chegam. Que aí seria, por exemplo, alguns dos que foram falados foram como ser protagonista da sua vida, ou como ir a uma entrevista de emprego. E aí, nós, hoje no projeto, por demanda deles mesmos lá, a gente faz o acolhimento desses profissionais,
sobre essas rodas de conversa e a gente vê como é que é para eles, como é que está sendo, e tem todo esse acompanhamento. E aí a experiência do extensionista, por fim, a relevância para a formação acadêmica, profissional e cidadã do extensionista é múltipla. A aprendizagem de um fazer psicológico clínico, a perspectiva da indissociabilidade entre clínica e política, né, abordando, como eu já disse lá em cima, uma clínica mais crítica, e a consideração quanto à singularidade e produção de subjetividade no cuidado de saúde mental. Seria um exemplo disso. A gente tinha feito um slide, só que a gente soube agora que a gente não podia passar porque tinha texto, né? A gente tem muitos textos. Mas no final tinha o Instagram da gente. Então, já que não vai dar para colocar, eu vou colocar no chat no Instagram. E aí vocês conseguem. E é isso. Ok, Clarice, já no caso terminou a apresentação de vocês, né? Então a gente vai para o momento já do avaliador, ok? Fiquem atentas, né, a algum questionamento que de repente o professor Fábio tenha, né? Além das observações que ele possa realizar. Pronto, professor Fábio, é a sua vez. Eu desejo, primeiramente, boa tarde a todos, né? O projeto, na minha leitura, é de uma importância, de uma relevância muito interessante, né? Não só pela abordagem, como vocês fizeram, dentro da área da psicologia, mas por uma condição, eu diria, dentro de um conceito da sociologia, uma condição marginal, ou seja, de sujeitos que vivem à margem de uma sociedade e que não representa só dentro de um aspecto desses estrangeiros aqui no Brasil, no caso dos venezuelanos, mas da perspectiva universal do quanto a figura do imigrante é destratada, sobretudo em países em que leva-se em consideração a necessidade desse chamado neoliberalismo, né? E tomando isso como um parâmetro, né? Temos aí os Estados Unidos, que tem, por exemplo, uma cultura de extremo desrespeito à figura do estrangeiro. E aí, mexicanos, os próprios brasileiros também, né? Avaliemos, por exemplo, os brasileiros que saem daqui para morar nos Estados Unidos, mesmo tendo uma formação, muitas vezes até de pós-graduação, vão lá, não discriminando as profissões, jamais, mas vão lá para executar serviços que não estão compatíveis com sua formação de trabalho, né? Então, muitos advogados, pós-graduados em administração, biologia, seja qual for a área, vão lá para, de repente, serem barmans, empacotadores de supermercados, babás. Tá? Então, isso eu estou falando de um imigrante que chega num país e ainda tem uma certa aceitação. Então, quero parabenizar, minha fala é mais de parabenizar mesmo a iniciativa do projeto, né, por parte da coordenação e desses orientandos. E vocês preencheram aqui o passo a passo dessa tertúlia com relação aos objetivos, metodologia, reflexão de relevância e resultados. E eu queria apenas, assim, fazer uma pergunta bem simples. Vocês fizeram uma atuação na Casa do Imigrante, creio que foi esse o campo de atuação de vocês. Aí, como eu não sou conhecedor desse local, a primeira pergunta é a seguinte: a Casa do Imigrante é um setor, um órgão pertencente à Prefeitura do Conde, ao Estado da Paraíba, ou é um espaço federativo do Brasil, ou seja, pertence à União, é oriundo de um projeto nacional? Pergunta primeira, certo? A segunda, para vocês já irem tratando, você fala um conceito de indissociabilidade entre a psicologia e a razão política. E isso mexe com muita coisa, né? A pessoa, quando deixa seu país para adentrar num outro, para tentar uma perspectiva de melhoria de condições, não vem só, traz toda a problemática familiar, que muitas vezes deixa filho lá, né? Deixa família, então esse sujeito já vem com toda uma situação de degredo para adentrar aqui e tentar uma mudança de perspectiva. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho como é essa leitura política e psicológica que você faz dentro da nossa realidade também cultural brasileira e o confronto, ou digamos assim, o conflito que existe
na adesão da cultura venezuelana junto a vocês e da brasileira junto a eles? Como é que vocês observam esse conflito, vamos chamar assim? Respondendo à primeira pergunta, a Casa do Migrante do Conde ela é uma organização não governamental. Então, eles são muito... eu não diria carente, mas eles estão na ativa há pouquíssimo tempo. Eles têm 2 anos só de história, assim, ali no Conde. Então, eles ainda se viram muito nos 30, sabe? Para atender todas as questões que eles precisam. Justamente, eles sempre falam muito para a gente como eles gostariam muito de e como é importante para eles ter lá um profissional da psicologia, porque muitas vezes eles não conseguem lidar com as demandas que chegam lá, né? E a questão da indissociabilidade da clínica com a política, a gente vê muito nesse sentido, de, como eu falei, não se pode separar o sujeito do seu contexto, né? A gente não pode simplesmente, chega uma pessoa que é um migrante para a gente e essa pessoa, ela está com sintomas de ansiedade e crises de pânico e inúmeras outras, depressão, ela não consegue dormir direito. Então, assim, a gente não pode pegar essa pessoa e simplesmente patologizar os seus sintomas e dizer, toma esse remédio que você vai ficar melhor, sem você entender, né, que tudo aquilo tem todo um contexto, de onde ele vem, justamente como o senhor Mendes falou, que de quantas coisas eles passaram para chegar até ali, né, porque a questão de você ultrapassar uma fronteira é uma questão muito forte, né? São inúmeros fatores, a sua pátria você não tem mais, né? Principalmente na questão dos venezuelanos, porque a maioria deles são refugiados, né? E eles vieram não porque escolheram vir, né? Eles tiveram que vir, porque o país deles não oferece mais o básico que eles necessitam, né? Então, a gente vê muito nesse sentido, e se... Assim, no dia do evento do refugiado, a gente teve muita desses relatos, né? E a gente ouviu relatos de pessoas que justamente eram pessoas que tinham tudo lá. Eram médicos, eram professores universitários, eram psicólogos, e chegando aqui, o diploma deles não vale. Então, eles têm que basicamente pegar o que tem, entendeu? Tipo, tem gente trabalhando no McDonald's, tem gente em situações de trabalho muito precárias. Tem muito a questão, né, de que nós temos que pensar muito da questão do trabalho escravo, né, que muitos deles não conhecem o trabalho, né, os direitos trabalhistas daqui, e muitas vezes são enganados e explorados. Então, isso seria para a gente a questão de você não pode separar, né, a questão da clínica com a política. Os dois são extremamente importantes. Eu acho que é isso. Eu não sei se respondeu a pergunta. Ok, eu agradeço as colocações, tá? Para mim foi bem esclarecedor. Ok, então eu agradeço, né, e parabenizo a Clarice e Rafaela, né, pela apresentação. Sucesso, meninas, é um projeto muito interessante, né, e é uma demanda que a gente tem urgente, e isso é no mundo todo, essa questão da discussão sobre refugiados, né, no nosso caso, mais especificamente, o pessoal da Venezuela. Agradeço ao professor Fábio, né, pela apreciação desse momento do primeiro projeto. E vamos agora para o projeto 2, que é o Promoção à Saúde de Equídeos no município de Areia e região. Um enriquecimento socioeconômico para todas as comunidades, ano 4. Inclusive, ele é coordenado
pela professora Isabela de Oliveira Barros, que está aqui em nossa sala, e eu pedi o nome do aluno, no caso, a Larissa, né? Larissa Andrade vai iniciar a apresentação. Pode começar, Larissa. Oi, boa tarde. Eu posso iniciar o meu compartilhamento? Você observou, no caso, as regras, né? Só fotos, quadro, ou algum... Tópicos? Não, no caso, tópicos não é permitido, certo? Tá. Só poderia ter a imagem. E aqui, no caso, o manual foi enviado. Não sei se você conseguiu fazer a leitura dele, mas aí... Tá, então eu não compartilho, eu vou falar, tá certo? Valeu. Se tiver alguma imagem, você pode compartilhar, mas tópicos não, tá certo? Tá certo. Pois eu vou iniciar logo, para não perder tempo. Valeu, Larissa. Dá para visualizar? Dá sim. Dá sim? Tá. Boa tarde. O projeto de extensão vai ser Promoção à Saúde de Equídeos, o enriquecimento socioeconômico na região de Areia e região. Meu nome é Larissa, eu sou graduanda em Medicina Veterinária e sou bolsista do projeto. O projeto consiste em promover informação sobre manejo e saúde de equídeos, manejo nutricional, manejo sanitário, tanto para o tutor quanto para os participantes. A gente tem uma estrutura, a estrutura é composta pelo hospital veterinário, onde a gente tem acesso à rotina do médico, tem a nossa coordenadora, que é a professora doutora Isabela, tem os residentes e os profissionais da clínica e os nossos voluntários, que consiste com 52 voluntários e eu, que é a bolsista. Antes da pandemia, o nosso projeto, ao longo do ano, ele promovia ações externas, como o atendimento e observação de animais da cavalaria da Polícia Militar da Paraíba. Ele também acompanhava o médico veterinário de bem-estar em vaquejadas, assim como as visitas a campo na região de Areia e contornos também. O nosso projeto ele é muito importante para os participantes porque ele promove um maior convívio com a rotina do hospital. A gente tem acesso a tratamentos as consultas, um contato com o tutor, que é muito importante para a gente na graduação. Tem acesso aos residentes, aos profissionais que passam experiência para a gente. Tudo isso, somado ao nosso conhecimento em sala de aula, a prática do projeto é muito importante para a gente, que isso faz com que expanda o nosso conhecimento, a interdisciplinaridade, entendeu? A gente tem acesso às cirurgias, pelos profissionais, os métodos que eles utilizam, a gente tem acesso a exames por imagem, exames laboratoriais, tudo isso que enriquece a nossa profissão e a nossa caminhada para um bom profissional. Até chegar a pandemia desse ano, que assolou, né? E nós tivemos grandes dificuldades. Entre as dificuldades que assolou foi como tornar um projeto de maneira prática, que ele é naturalmente prático, como torná-lo teórico, e para que nossos participantes que não tenham mais acesso ao HV, que é o nosso hospital, que não atendeu durante a pandemia, como é que eles vão ter conhecimento, como é que eles vão adquirir tudo isso que ele era abordado antes, essa prática, esse acesso à informação, acesso aos exames laboratórios, aos exames de imagem, ao contato com o tutor. E como foi solicitado para a gente criar uma rede social. A que a gente escolheu foi o Instagram, e por meio desse Instagram,
a gente conseguiu expandir o nosso projeto. Por meio de postagens semanais, a gente coloca casos clínicos, patologias, rotina do hospital, fala sobre manejo, sobre bem-estar, como tratar, como o tutor deve se comportar perante o animal quando ele está doente. A gente também promove lives com a nossa coordenadora, com outros convidados, criando uma mesa redonda de diálogo e debate sobre as patologias, e quiz também para revalidar o conteúdo que a gente aborda semanalmente. Agora eu vou destacar cada meio que a gente usa, cada ferramenta que a gente usa no nosso Instagram. A gente faz os posts semanais, que são sobre esses casos clínicos, e nele a gente aborda de forma clara e direta, com a linguagem, para que todos os participantes, seja do início do período, seja do final da graduação, seja tutores, seja profissionais, todos eles consigam entender. E a gente fala sobre o que é a doença, como ela se comporta no animal, quais são os sinais clínicos, diagnóstico. E vale ressaltar que a gente não fala sobre tratamento, porque além da gente promover informação, a gente também quer promover consciência. A gente quer que o tutor e que todo mundo entenda que é necessário a procura de um médico veterinário. É necessário entendimento, um diagnóstico correto, e não a gente avaliar isso, entendeu? Que nosso objetivo é promover informação e conscientização. A construção do nosso material, para ele ser de maneira confiável e correta, ele exige a participação de todos. Por isso, os nossos participantes escolhem o tema que ele quer, ele dirige para nós, para nossa organização, e a residente, ela corrige esse tema. Depois da correção, ela é reavaliada pelos nossos participantes, que eles têm uma participação direta, que é isso que a gente quer, nosso projeto quer continuar, mesmo online, mesmo em AD, e eles corrigem isso, e depois é passado por uma revisão final, para sim ser publicado, porque a gente quer uma coisa de qualidade correta. Outra ferramenta que a gente utiliza é a live, como eu falei. A nossa coordenadora, ela faz algumas lives com outros doutores, outros profissionais da área, para discutir temas e fazer com que seja uma mesa redonda. Nossos participantes, todos os nossos integrantes, bolsista, a gente possa tirar as nossas dúvidas sobre essas patologias. Eu vou falar agora do quiz que a gente falou, que tem a postagem para a gente revalidar esse conteúdo que a gente abordou. A gente faz quiz todas as quintas-feiras, a gente posta, para fazer com que a gente avalie se ele está sendo realmente absorvido da maneira correta, se que as pesquisas não fiquem só de maneira teórica, entendeu? Eles possam tirar as dúvidas. E assim a gente pode avaliar com a sua ferramenta do Instagram, porque ele fornece quem errou, quem acertou, se o material está difícil, se o material está fácil. O Instagram, ele fornece algumas ferramentas, e isso a gente trata de abordá-los, como compartilhamento, porque a gente quer que expanda o nosso projeto, que mais pessoas mais tutores possam entender do ambiente equino. Então, a gente estimula o compartilhamento, a gente estimula o salvamento do arquivo. Por quê? Porque o conteúdo que é abordado, que é produzido pelos nossos integrantes, a gente não quer que seja só apenas uma pesquisa, entendeu? A gente quer que ele seja utilizado sempre que precisar como material de estudo. Isso a gente quer. A gente também utiliza como é uma rede social, tem que ser uma linguagem clara, direta. Isso facilita a comunicação. E através da expansão a gente pode ver, porque a nossa coordenadora, ela conseguiu fazer lives e participação em outros projetos. E isso que a internet e o meio social faz com que a gente crie um meio em que várias pessoas possam se interligar, possam trocar ideias, informações. E isso aconteceu, que em várias instituições, nossa coordenadora falou do nosso projeto, falou das suas experiências, do seu conhecimento, compartilhou. E a gente pode ver também que, nesse relato aqui, que um profissional veio nos parabenizar pelo nosso post, pela forma que foi abordado o caso, que muitas vezes podem passar despercebido.
para um profissional como para um graduando, e ser abordado dessa forma clara e objetiva facilita o reconhecimento, facilita o entendimento desses casos. E o outro relato é de um discente, que até então nosso projeto só abordava os graduandos da instituição da FPB-CCA, e assim, com esse modo de ser online, ele abordou integrantes de outras faculdades, e eles vieram tirar dúvidas e a gente pôde compartilhar essas informações. A pergunta é se houve realmente, se o objetivo do nosso projeto foi alcançado. E eu acredito que sim, tenho certeza que sim, porque ele expandiu, ele forneceu informação para tutores, para graduandos, para a nossa instituição, e não ficou somente no CCA, na UFPB, ele atingiu outras instituições, ele abordou de forma clara, objetiva, assuntos delicados do reino do mundo animal, do mundo dos equídeos, patologias, de uma forma bem simplificada. A gente promoveu também a participação dos integrantes, mesmo de forma online. Eles criaram fizeram uso do conhecimento empírico, deles mesmos buscarem isso, da gente corrigir. Então, isso é de fundamental importância, a continuidade do projeto. Eu, como bolsista, como voluntária, e é de fundamental importância a gente ter esse contato com a maneira prática, com o estudo prático, para expandir o conhecimento das quatro paredes que a gente adquire na sala de aula. Então, eu acredito que o objetivo foi alcançado. Ok. Larissa? Foi. Pronto. No caso, já finalizou sua apresentação? Já sim. Pronto, ok. Você já tinha passado, eu deixo somente um minuto já para estender, certo? Desculpa. Não, sem problema. A gente tem 10 minutos, aí eu deixo você por mais um para poder finalizar. Aí era só para te avisar que eu já tinha estendido tudo. Desculpa, tá? Mas eu vou, quando der 9 minutos, aí eu aviso para vocês ficarem. Para não ter Mas que já tá. Mas terminou. Pronto, ok. Tá bom? Tá. Então, valeu. Pronto, pode começar a avaliação, professor Fábio. Larissa Andrade, né? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns junto à sua orientadora, né? Acredito que ela esteja aqui, a professora, pelo desenvolvimento do projeto. E nós que também desenvolvemos paralelamente outros projetos, né? Eu imagino a dificuldade que vocês tiveram com relação à pandemia, né? A pandemia, um projeto importante, inclusive, em meio à sua fala, vocês também fornecem um serviço de informação e tal aos cavalos da Polícia Militar da Paraíba. Então, é um projeto que, como você falou, ele rompe o universo da universidade, do campus de Areia, e realmente chega a instituições importantes aí do Estado, né? Tendo em vista que a cavalaria é uma das modalidades de segurança, uma das estratégias de segurança desta polícia. Então, eu imagino que realmente a pandemia, no final de sua fala, você disse que acredita ter cumprido os objetivos do projeto, e para mim, por ser uma pesquisa que tem essa necessidade prática, né? Sei que vocês se reconstruíram, né? Em virtude dessa situação pandêmica, mas imagino que tenha sido muito difícil, desde a concepção do projeto, que imaginava essa coisa mais prática, né? Mostrando a situação prática dos alunos da graduação, de como lidar com as diversas patologias e tratamentos desses animais. E nessa reformulação, você bem disse que utilizou da ferramenta Instagram, principalmente através daqueles recursos do Instagram, para ficar ali trazendo as lives, né? Quiz, entre outros instrumentos aí para facilitar essas informações. Para mim, que eu vi atentamente a tua fala, me dá uma sensação de que o projeto, vamos comparar, né, com a primeira apresentação, né, o pessoal fez uma abordagem da psicologia, mas através das videoconferências foi possível dialogar com as pessoas envolvidas. Já o de vocês, como vocês têm essa coisa mais prática, né,
eu queria que você destrinchasse um pouco assim, uma pergunta simples, se de repente não houvesse pandemia, se você acredita que o alcance seria maior desse projeto, assim, a contribuição junto aos estudantes da graduação, porque é uma pergunta meio óbvia, mas é mais assim, ao mesmo tempo, a universidade, ela criou mecanismos fantásticos de ressignificação, né? A comunidade precisa saber disso mais, né? Infelizmente, a gente vive uma situação política atual, eu falo dentro de um âmbito nacional, em que não é difícil nós assistirmos um telejornal e vermos a figura do universo acadêmico sendo marginalizada, né? Acho que você, como estudante, pode congregar essa opinião comigo. Não é obrigado a concordar, tá certo? Isso aqui é uma opinião de um sujeito que já está dentro do universo acadêmico há 10 anos, e eu vejo que nunca fomos tão criticados, sabe, de maneira irresponsável por parte de algumas pessoas de universos políticos que querem distanciar a universidade dessa coisa. E vocês, com um projeto desse, mesmo exigindo que seja tão prático, né, a medicina veterinária ali ativa, mas vocês se reinventaram e tiraram realmente energia de onde puderam, certo? Parabéns. Então é mais isso, assim, esse comentário desse desafio com relação à pandemia, como vocês lidaram com isso, sabe? Queria que você comentasse um pouco mais. Pronto, Larissa, você tem 5 minutos, tá certo? Fique à vontade. Eu vou ficar avisando o chefe qualquer coisa, tá bom? Tá, obrigada. Eu acho que, como todo mundo percebeu, na pandemia teve um universo de live, né? Teve um crescimento de todas as áreas e tudo mais. Eu acredito que isso já estava programado para acontecer. Essa informação por meio online já estava programada, né? Mas a pandemia, ela acelerou isso. E a gente teve uma perda grande, realmente, porque é um universo prático e eu amo o meu projeto, eu sou apaixonada por ele. Fui voluntária, depois me tornei uma bolsista, então a saudade que eu tenho da parte prática não tem como comparar, entendeu? É muito bom, é uma experiência assim, que a gente está sentindo falta, mas essa renovação pro Instagram, acho que foi uma coisa boa, por mais que a situação seja estranha do mundo, mas foi uma coisa boa para perceberem o valor, né, do nosso projeto, que ele é tão bom, que ele atende tantas pessoas, que dá tanta informação. A gente participantes puderam ver como é pesquisar isso, saber mais sobre isso e falar de uma maneira correta. Isso ajuda na graduação, porque a gente não pode se tornar médico que fala uma língua que os participantes, que os tutores não entendem, entendeu? E isso a gente foi se renovando. Então, a gente foi por um caminho, mas no final está agregando conteúdo para todos, entendeu? Então, a gente teve uma perda de um voluntário, ele não quis participar mais do projeto porque não estava prático, e assim, mas a nossa reinvenção deu certo, está dando certo. Pronto, Larissa, tempo. Mais alguma pergunta, Obrigado. professor Fábio? Não. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, tá? Então, pronto. Agradeço a você, Larissa, ao passo que também parabenizo. Realmente, você demonstrou a paixão que tem por esse projeto. Ficou um pouco, né, nervoso, porque os tópicos eu não vou conseguir apresentar, mas apresentou super bem, né? Então, as fotografias registraram bem aquilo que você oralmente conseguiu transmitir para todos nós que aqui estamos. E parabéns aí, viu? Obrigada. Pronto, vamos então agora chamar o terceiro projeto, que é Curadoria de Projetos Estratégicos na Gestão Municipal na Paraíba, por meio da plataforma colaborativa IdeaSUS. Os alunos apresentadores serão Edivan, Daiane e Matheus Freire. Pronto, fiquem à vontade. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Edivan, sou graduando em fisioterapia na UFPB e atualmente estou bolsista do projeto intitulado por Curadoria de Projetos Estratégicos na Gestão Municipal da Paraíba,
por meio da plataforma colaborativa Ideia SUS, né? Esse nome grandão, mas a gente costuma chamar de Curadoria Ideia SUS PB, carinhosamente. E esse projeto ele é o nosso bebê, né? Porque ele está em seu primeiro ano, mas já tem mostrado o seu potencial e o impacto que ele tem para o fortalecimento do SUS, e vocês vão ver nas nossas falas. Então, meu colega Freire ele vai colocar aí, eu acho, a tela, para não atrapalhar aqui, mas sem mais delas, porque o tempo é curto aqui, como vocês sabem. O nosso projeto ele surgiu através da parceria formada entre a Fiocruz, o Conselho de Secretarias Municipais da Paraíba, em Saúde, né, que é o COSEMES-PB, e a própria UFPB, sob a coordenação do professor André Bonifácio, da professora Gabriela Barreto, e com a ajuda de nós discentes, tanto do CCS, no meu caso, como do CCM, tendo como componentes Matheus Freire, Daiane, Maria Eduarda, Yasmin Guimarães e Nadiade da Cavalcante, que estão aí presentes. E juntos temos desenvolvido esse projeto tão rico e tão fundamental para a nossa formação acadêmica. E por que não dizer humana, né? Porque esse projeto nos permite tantas coisas e que só em 10 minutos é muito pouco para falar, mas a gente vai tentar fazer milagre. E aí, nesse sentido, as atividades de curadoria que desenvolvemos é o nosso objetivo maior. E o que é uma curadoria, né? É acompanhar, é sistematizar, é promover a socialização de saberes dessas práticas exitosas que estão na gestão municipal da Paraíba e principalmente que compõem o nosso SUS e o torna mais forte, mais pulsante e vivo a cada dia. E vale ressaltar, pessoal, que essas experiências elas foram premiadas na primeira Mostra Paraíba, Aqui Tem SUS, em 2019, e, inclusive, foram um dos critérios utilizados pelo nosso projeto para a seleção dessas 9 experiências que hoje acompanhamos e que continuaremos até o final do ano. Outra coisa é que essas experiências compõem 8 municípios da Paraíba, que inclusive é o nosso público-alvo, esses 8 municípios e a comunidade que eles agregam, sendo esses municípios Barra de Santana, Campina Grande, João Pessoa, Queimadas, Santa Luzia, Rio Tinto e Tenório. Além disso, o nosso projeto ele segue 3 linhas de atuação, que está em consonância direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são elas, né? Para a implementação da Agenda 2030, no caso, e são esses objetivos: saúde e bem-estar, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Não vou me ater muito a isso, porque os meus colegas vão falar melhor e vocês vão entender quando eles estiverem falando das práticas, tá certo? Mas, quanto aos objetivos, temos o objetivo geral de desenvolver ações de curadoria voltadas ao acompanhamento dessas 9 experiências, né, sistematização, comunidade de prática e tudo mais, e como objetivos específicos temos um tripé. Primeiro, que é identificar os avanços, as dificuldades obtidas durante o processo de implementação dessas experiências, caracterizá-las quanto à sua estrutura, periodicidade, finalidade, objetivos, e também quanto às características, né, gerais inerentes ao processo de desenvolvimento dessas práticas. E, por fim, que é o nosso terceiro ponto do tripé, que é desenvolver um mecanismo de informação e comunicação para a disseminação dessas experiências, das ações que elas realizam, porque elas continuam trabalhando em período de pandemia, vocês vão ver, por meio dos recursos da plataforma colaborativa Ideia SUS. E esses recursos, né, essa plataforma colaborativa Ideia SUS, vocês poderiam me perguntar o que é, né? O que é essa plataforma Ideia SUS? Nada mais pessoal, do que um banco de práticas e soluções em saúde que visa promover a divulgação, o registro e também a consulta dessas experiências que estão implantadas em diversos territórios brasileiros, literalmente nos 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e que hoje somos em mais de 2.083 práticas já registradas. E o nosso projeto ele tem a honra de fazer parte dessa equipe de curadoria que está espalhada pelo Brasil, mas que o nosso projeto é inovador na Paraíba, é a única curadoria que faz isso. E aí a gente acompanha essas experiências e tem essa função também de sempre manter essa plataforma atualizada. Vou dar uma aceleradinha por conta do tempo. Eu vou já puxar o gancho para os resultados que nós obtivemos, e nós já conseguimos estamos fazendo, né, um mapeamento de todos esses projetos que estão vinculados à plataforma Ideia SUS e com ênfase nas 9 experiências prioritárias. Além disso, realizamos a sistematização dessas 9 experiências por meio de uma matriz avaliativa para a reconstrução histórica mesmo dessas experiências. Criamos também um mecanismo de informação, de comunicação para disseminar essas experiências e as ações que elas têm realizado, né?
E também criamos um material muito rico, de verdade, que vocês podem acompanhar no nosso Instagram, que os meninos vão deixar, para a divulgação dessas experiências em um capítulo de livro que vamos formar juntamente com a Fiocruz. Então, assim, se fosse refletindo qual a contribuição maior desse projeto e como resumir esse projeto em uma expressão, eu diria a construção coletiva, sabe? Porque esse projeto, ele permite que nós, enquanto discentes, professores, gestores, profissionais da saúde em geral, e até profissionais de fora dessa classe, estejam trabalhando, se unam em prol de um objetivo maior, que é desenvolver essas ações de curadoria para o acompanhamento dessas práticas e para torná-las mais conhecidas para além das quatro paredes, né, de uma unidade de saúde, e levá-las para o Brasil, quem sabe para o mundo, e até replicá-las em outras realidades. Então, eu sou muito grato, de verdade, sou suspeito, né, para falar desse projeto, mas eu me sinto muito feliz e os meus colegas só vão ratificar essa minha fala, e assim eu passo minha fala para a Daiane. Boa tarde. Sobre os métodos utilizados para colocar esse projeto em ação, no projeto original, o plano era fazer um acompanhamento presencial, ir até esses municípios e conhecer essas práticas no seu contexto. Mas com a pandemia isso não foi possível, então nós nos reorganizamos para o sistema remoto. Inicialmente, foram feitas algumas reuniões, encontros semanais entre a equipe, para discussão, pesquisa e planejamento de quais seriam os próximos passos, né, nessa reorganização para o sistema remoto. Em seguida, um passo muito importante, que foi uma oficina de sistematização que nós participamos, nós da UFPB, juntamente com a equipe da Fiocruz, na qual nós aprendemos a sistematizar essas experiências através do método Oscar Hara Holiday, que foi muito importante justamente para concretizar um dos nossos objetivos, que é a sistematização dessas experiências e o processo de curadoria. Nós também realizamos as web oficinas, onde os autores de cada prática podiam apresentar sua prática, suas principais características, desafios, objetivos, e participavam dessas conversas, além dos autores, um aluno da extensão, que acompanha aquela prática, um apoiador do Consensus, além dos nossos professores da equipe do Fiocruz. De cada uma dessas web oficinas surgiram as transcrições que nós fizemos. Cada aluno ficou responsável por uma transcrição, que foi uma etapa que exigiu muito de cada um de nós tivemos muito trabalho, mas que contribuiu para o desenvolvimento da nossa visão crítica, tanto da gestão municipal, mas também ajudou muito a nossa compreensão do SUS como uma ferramenta atuante, pública, que pode mudar a realidade do nosso Brasil. E durante todos esses meses, uma coisa que a gente fez também, como o Edivan já falou, foi a criação do Instagram, que a gente utilizou como uma ferramenta de divulgação, tanto do nosso projeto, mas também principalmente das experiências, para fazer essa curadoria que já foi falado, e que a gente possa trazer visibilidade para essas experiências e que elas possam talvez ser publicadas no futuro. Enfim, vamos começar essa semana também as lives no YouTube para continuar com essa visibilidade das práticas. É isso. Vocês me escutam? Eu coloquei aqui a apresentação só para mostrar e ilustrar as práticas. O grupo de boas práticas para o movimento de saúde está sendo diálogo, isso que acontece na cidade de João Pessoa, na comunidade do Timbó. Ele vem para promoção, prevenção e educação popular em saúde. Ele começou com um grupo de idosos, mas hoje ele já atinge todas as faixas etárias da comunidade, e aí vem com várias atividades e oficinas durante o dia a dia, a rotina da Unidade Básica de Saúde. A construção de uma cartilha em braille com orientações de combate e prevenção ao câncer de mama, proporcionando autocuidado entre mulheres cegas do SUS, é um projeto que acontece em Campina Grande. Esse projeto ele disponibiliza essa cartilha em braille, dando instruções sobre como fazer o autoexame. Aqui no canto superior da tela vocês têm as mini-mamas, onde as mulheres cegas elas conseguem aprender a identificar qualquer coisa que esteja diferente no corpo delas e assim procurar o cuidado mais rápido para combater o câncer de mama. O projeto Geração Saúde Combatendo a Obesidade, ele é realizado na cidade de Rio Tinto, e ele vem com apoio integrado ao usuário do SUS para que ele consiga combater a obesidade com médico, nutricionista, psicólogo, educadores físicos. O Sistema de Informação do SUS, como ferramenta de gestão e gerenciamento das ações em saúde do município de Queimadas, Paraíba, ele acontece no sertão da Paraíba, e aí os agentes comunitários de saúde, eles têm acesso a esses tablets, onde eles conseguem mapear todos os dados de saúde da região, e a partir daí a gestão municipal de saúde ela consegue ter um direcionamento para que as ações sejam mais efetivas dentro da cidade. O uso de piabas no controle biológico do mosquito Aedes aegypti. Como vocês veem aqui no canto superior da tela,
esse é o Juarez, ele distribui essas piabas pelo município de Esperança, que é onde acontece essa prática, e aí essas piabas são colocadas nas caixas d'água, e aí houve a redução imensa no número de casos da dengue no município de Esperança. Integração da atenção básica e vigilância em saúde do município de Barra de Santana, que acontece também no interior da Paraíba. A vigilância em saúde, junto com a atenção básica, se uniram com a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, e assim eles puderam agir de forma integrada. A gestão em saúde, ela pôde fazer uma estratégia para agir, e houve sempre essa troca de informações, a troca de dados entre a vigilância em saúde e a atenção básica, e aí as ações da gestão municipal em saúde por ser mais estratégicas e efetivas. Palavras que acalentam a mente. Experiência das oficinas de poesia do CAPS 1 em Santa Luzia. Eles usam a poesia, a nossa poesia do Nordeste, que é o cordel, para externalizar os sentimentos dos usuários de saúde mental, que muitas vezes são silenciados pela sociedade. O de igual para igual, promovendo igualdade de gênero no município de Tenório. Acontece em Tenório, uma cidade bem pequenininha, de 3 mil habitantes, mais ou menos, e lá já se fala de igualdade de gênero. Essa prática que é feita pela equipe do NASF, ela acontece tanto nas unidades de saúde quanto nas escolas através de palestra, filme, música, e aí nas unidades de saúde eles fazem um roda de mulheres falando sobre violência doméstica e outros temas desse gênero. E agora a gestor, uma prática do COSEMES Paraíba, que fica sediado em João Pessoa, e aí ele vem como um apoio para os gestores municipais de saúde, e aí eles dão um apoio da assistência técnica, uma assistência jurídica, sempre tirando dúvidas dos gestores, ajudando esses gestores municipais de saúde, e durante a pandemia se tornou essencial, uma vez que o Agora Gestor não foi só esse apoio técnico, mas também o apoio emocional dos gestores que estavam sofrendo uma grande pressão durante o período pandêmico. E aí, nosso projeto é pela defesa e fortalecimento do SUS, nós agradecemos a oportunidade e estamos abertos aí à avaliação. Ok, valeu. O tempo corre, né? Os 10 minutinhos passaram-se correndo, mas ok, parabéns aí pela apresentação da equipe do professor André Luiz Bonifácio. E agora eu convido o professor Fábio Dantas para fazer os apontamentos, algum questionamento. Fique à vontade, professor. Para um camarada como eu, que é doutor em literatura comparada a ensino, né, e está aqui na condição de um avaliador de um projeto, de uma área que realmente é bem diferente da que eu atuo, né, não só uma área, né, já estamos aqui numa terceira área de atuação, é muito desafiador, né? Quero parabenizar a iniciativa. O que eu achei, diante do conceito do direito, né, curadoria abrange também um direito civil, né? Então, a atuação de um projeto como esse, o que eu vejo como desafiador, em termos de curiosidade mesmo, é a questão do tempo. Nós sabemos que todos os projetos de extensão, eles são vinculados a um edital, que anualmente é disponibilizado para a comunidade acadêmica e assim os docentes desenvolverem seus projetos através da grande contribuição dos alunos ou técnicos administrativos e até membros externos à nossa instituição. Mas eu me preocupei o seguinte, como vocês fizeram atuação em 8 cidades, né, pelo que foi posto aqui, acho que na fala do Edivan, como vocês organizaram o tempo, ou então vocês têm uma equipe muito grande que de repente faz esse trabalho de atuação em campo, porque assim, a ideia que me passou é que vocês fazem um levantamento, uma espécie de catalogação, mapeamento dos vários projetos em atuação nessas cidades do estado da Paraíba, e com isso vocês vão, não sei se vocês têm necessariamente a possibilidade de fazer intervenções, tendo em vista que já são projetos desenvolvidos nas respectivas, às vezes, prefeituras ou mesmo do estado. Mas acredito que vocês, a partir das pesquisas que realizam, vocês dão sugestões de como esses projetos podem acontecer melhor. Nós sabemos que cada cidade tem suas limitações e realidades, né? Vocês citaram ações diversas, quer dizer, desde a prática de leitura para melhoramento de condições emocionais, até questões ligadas à educação do corpo, da mente, educação física, etc. Então, eu tenho essa dúvida. Esse projeto tem quantas pessoas para fazer tanta coisa, né? E segundo,
quais sugestões ou como vocês fazem esse diálogo de sugestão junto aos coordenadores gerais de cada projeto desse, entendeu? Equipe, porque eu acredito que não é só para constatar, mas é também para contribuir, obviamente. Então, me deixa mais claro isso, se é que eu me fiz claro, hein? Sobre o Super. acompanhamento, nós somos, eu acredito que 6 alunos, e aí eu acho que até a pandemia meio que nos ajudou no sentido virtual, de que, por ser virtual, ficou mais fácil o diálogo, a gente conseguia ir acompanhando 2 práticas na mesma semana, e fazendo esse acompanhamento. O acompanhamento teve que se dar virtual, mas a gente trouxe tanto os autores dos projetos, quanto os usuários dos projetos, para conversar com a gente conseguir fazer essa sistematização. Então, acho que isso se deu de uma maneira mais prática, uma vez que esses encontros eram realizados virtualmente. Eu acho que se a gente tivesse aqui na cidade, talvez a gente teria que ter uma equipe maior, mais grandiosa, para a gente fazer esse acompanhamento, essa curadoria. E a segunda questão sobre a sugestão de diálogo, a gente se emparelha a eles, sabe? A gente se inclui na prática. Atualmente, eu faço parte da prática que eu acompanho. Eles me conhecem como Matheus da prática lá, que eu estou acompanhando. Então, a gente fazendo parte de dentro da prática agora, assim, inseridos na prática, a gente tem esse diálogo de igual para igual. E a gente também tenta respeitar, porque eles têm as suas limitações, a gente não está na rotina, a gente não está presencialmente, a gente está inserido, mas, assim, não presencialmente, não na rotina. E aí essas sugestões vêm com o que a gente vai lendo, o que a gente vai pesquisando, e a gente vai sempre dando, eles estão sempre muito abertos a melhorar. Eu acho que pelo fato de a gente ser colocado como igual a eles, eu acho que isso ajuda bastante nesse diálogo e nessas sugestões que a gente vai dando às práticas. Se a Edivan quiser completar aí alguma coisa. Isso, perfeitamente, Freire. É exatamente isso, pessoal. Nossa equipe ela é muito integrada, sabe? Como eu disse, é uma construção coletiva. Não é só o professor que trabalha, não é só aluno que trabalha, não é só bolsista que trabalha. A gente não tem muito essa divisão de bolsista, voluntário, professor, aluno. A gente trabalha integralmente e a gente também não separa os usuários das práticas dos coordenadores, dos autores. Claro que a gente tem um entendimento, né, disso, mas a gente trabalha em conjunto com eles. Ou seja, durante as reuniões que a gente fez, as web oficinas, eles estavam fazendo parte, né? Então, veio o relato dessas pessoas e aí a gente pôde ver também a visão daquelas experiências através de um olhar do participante e não só do autor, né? Porque a gente sabe que tem visões diferentes. E aí isso também contribui para a construção dessa sistematização. E a gente teve também, enfim, oficinas para que a gente aprendesse a sistematizar essas práticas. E, assim, confesso que muitas vezes a gente trabalha para além dos horários de reuniões de projeto, porque realmente a gente se dá para esse projeto. A gente até conversa todas as vezes, né, que tem as reuniões, os meninos são prova. A gente sempre chega falando que o projeto está tomando muito, mas a gente gosta de fazer. A gente sempre faz porque a gente quer estar fazendo isso. E agora a gente vai começar com as lives e a gente está programando isso. E quando o professor não pode participar de uma reunião, por exemplo, porque a gente sabe que ele tem muitas coisas, a gente vai lá e o professor, não, a gente fica, a gente medeia isso e aquilo. Então, sempre há esse diálogo. E eu acho que isso permite, contribui muito para o sucesso que está sendo esse projeto. E em breve vai sair um capítulo do livro e vai ter lives também. Eu convido vocês a participar no YouTube e no nosso Instagram, tá certo? Não sei se respondi também. Sim, obrigado pelos esclarecimentos. Ok, então pronto, ainda sobrou um pouquinho de tempo para vocês. O professor André até coloquei aqui no chat, né? Transmitiu aqui a gratidão dele a vocês, né? E é um projeto grandioso com esse professor André, e ele é excelente naquilo que ele faz, né? E continuemos em defesa do SUS, né? No fortalecimento do SUS. Bom, vamos então chamar agora o quarto e último projeto. Deixa eu só pegar aqui o título dele, que é Promover a Inclusão Digital como estratégia para promoção do uso racional de medicamentos pelos idosos. A coordenadora é a professora Fabíola Fialho Furtado Gouveia e a aluna apresentadora é Eunice Lopes. Pronto, Eunice, fique à vontade para a sua apresentação. Certo, boa tarde a todos, estão me vendo certinho? Tá,
ok? Ok. Bom, gente, meu nome já foi falado, né, Eunice Lopes, o nome do projeto é bastante grande, né, mas é bem autoexplicativo, que é promovendo a inclusão digital como estratégia para a promoção do uso racional de medicamento pelos idosos. Então, nós somos coordenados pela professora da Escola Técnica, Fabiola Fialho, e também contamos com uma equipe multidisciplinar, envolvendo 3 instituições, né, a UFPB, nós temos um grupo de 4 voluntários do curso de farmácia, e também do IFPB, do Instituto Federal da Paraíba, nós temos uma design gráfico, e o professor Dr. Eugênio, de Ciência da Computação. E também temos 2 colaboradores de outra instituição, que é a FPB, que também são alunos do 6º período do curso de Ciência da Computação. Então, aí nós temos o eixo do nosso projeto, envolve 2 grandes áreas, né, a tecnologia e a saúde. O nosso propósito, o projeto nasceu com o objetivo da inclusão digital dos idosos, porque é uma questão bastante conhecida entre nós, de que os idosos, eles não têm uma certa afinidade com a questão, alguns idosos, a gente pode generalizar, com a questão da tecnologia, algumas dificuldades, e também outra grande questão importante na vida dos idosos é o uso dos medicamentos, porque eles têm bastante doenças, né, com o passar dos anos, adquirem várias doenças crônicas e usam muitos medicamentos, e a maioria deles é a polifarmácia, que usa de até 5 medicamentos para mais, né, de 5 a mais. Então, anos anteriores, nós fizemos 2 edições de projetos sobre promover o uso racional de medicamentos, e a partir daí nasceu a necessidade do nosso projeto, e a ideia de desenvolver um aplicativo para ajudar esses idosos a usarem os medicamentos, porque, por exemplo, existe muito esquecimento da tomada dos medicamentos, a confusão por ser muitos ao mesmo tempo, e dúvidas, por exemplo, a respeito do armazenamento, dos cuidados que tem que ter com esses medicamentos. Então, praticamente, os anos anteriores, que eu também participei do projeto, serviu como um embasamento para este novo projeto desse ano, que foi a questão do aplicativo, né? A gente escutou idosos e viu a necessidade deles. Então, quanto à questão da readequação, nós fomos privilegiados, porque nós não sofremos quanto ao objetivo principal do nosso projeto, porque o objetivo principal foi o desenvolvimento do aplicativo. Então, veio a pandemia, né? Tudo se modificou, porém, a gente não sofreu a questão do objetivo principal. Mas também, nós iríamos, após fazer o aplicativo, nós iríamos testar ele, né, disponibilizar ele para idosos, um grupo de idosos lá no Clube da Pessoa Idosa, que fica no bairro do Altiplano, que é regido pelo Instituto da Previdência Social. Porém, por causa da pandemia, nós não podemos nos reunir com os idosos, né, um grupo de risco, e também não era possível, né? Mas o objetivo principal era o desenvolvimento do aplicativo, e assim ele está sendo finalizado, né, vai até dezembro, estamos já em reta final, e a questão do teste do aplicativo vai ficar mais em outra versão do projeto, onde a gente possa, né, se Deus quiser a pandemia ir embora, a gente ter o contato com os idosos. Então, sobre a questão da capacitação da equipe, contamos com 2 áreas muito distintas. Os participantes da área de tecnologia, de ciência da computação, eles não têm, obviamente, o conhecimento sobre medicamentos e idosos, a questão da saúde. Em contrapartida, o pessoal de farmácia, né, nós participantes, eu sou de farmácia, minha coordenadora também não temos um certo conhecimento sobre a questão da tecnologia. Então, nós reservamos um período de tempo do projeto apenas para capacitação dessas pessoas, né, de todo mundo. Então, nós realizamos apresentações de forma online, né, por causa da pandemia, foi todo feito em reuniões pelo Meet. Então, nós fizemos reuniões a respeito sobre os conhecimentos básicos de medicamentos, para o pessoal da tecnologia entender mais um pouco, e nós mesmos aprendermos mais. E também eles fizeram apresentações para nós, e entramos em discussões a respeito das tecnologias, da linguagem tecnológica, porque a gente precisava disso. Confesso que foi um grande desafio para nós, né, entrarmos numa área distinta, do mesmo jeito que para eles, mas a gente conseguiu, foi bem proveitoso, nós aprendemos muito. Então, nós fizemos uma análise para o desenvolvimento do aplicativo, nós fizemos uma análise
prévia sobre os aplicativos que já existiam. E qual é o principal objetivo desses aplicativos? É ajudar pessoas a tomarem os medicamentos corretos, com a questão de lembretes de horários, com a questão de listagem de medicamentos, agendamento de consultas. Só que nós percebemos, ao analisar esses aplicativos disponíveis, grátis, nas plataformas de Android e iOS, que eles não são adequados, a interface deles não são adequados aos idosos. E os idosos, eles requerem uma atenção maior, porque eles têm problemas de visões, né, problemas cognitivos. Isso são coisas que vêm com a idade, isso é inevitável, né? Outros com uma situação mais especial que outros, porém, isso é comum do processo de envelhecimento. Uns idosos têm mais destreza, outros não. Então, nós focamos a nossa visão nisso, fizemos buscas e vários estudos sobre a questão das necessidades dos idosos quanto ao uso das tecnologias, o que seria interessante para eles, o que não causaria dificuldade, questão de contraste, de cor. Foi feito todo esse estudo, a questão do tamanho das fontes, das imagens, de exposição. E após feito esses estudos, nós determinamos o que o nosso aplicativo iria ter e que característica ele iria apresentar. Então, nós definimos a função de lembrete de medicamentos, que é para evitar a questão do esquecimento das doses, medicamento para auxiliar os idosos. Nós deixamos também a função da listagem de medicamentos, para ele ter o mapeamento dos medicamentos que ele toma. Também tem um ícone especial no nosso aplicativo de dicas. São dicas programadas sobre o uso de medicamentos, a respeito de onde e como guardar, a respeito de usos, né, a questão de não fracionar o medicamento, essa questão, tudo que vai contribuir para a adesão correta ao tratamento desses idosos. Então, basicamente foi isso. Para alimentar o nosso aplicativo, que nós precisaríamos de uma lista dos medicamentos, de todos os medicamentos disponíveis, para ser cadastrado no momento que o idoso baixar o aplicativo. Então, nós usamos uma lista disponível da Anvisa, que tem todos os medicamentos comercializados e hospitalares, e nós tratamos essa lista, ela tinha cerca de 20 mil medicamentos, e nós montamos uma equipe, passamos por um período, e nós lemos e tratamos esses 20 mil medicamentos, um a um, onde a gente separou e selecionou eles por categorias, porque uma das necessidades que a gente via que a gente precisava colocar para os idosos era a questão deles tomarem o seu medicamento e saberem por que estão tomando aquele medicamento, que geralmente eles não só obedecem uma prescrição do médico. Então, nós fizemos essas subcategorias de medicamento de 1 a 1, esses 20 mil nós tratamos e selecionamos em grandes classes e pequenas classes, e desenvolvemos com a nossa design, Line, pictogramas que vão ser o símbolo-chave desses medicamentos. Quando os idosos cadastrarem, ele vai saber por que está tomando aquele medicamento, se ele é para o coração, se ele é para o cérebro, se ele é para alguma dor, o que a gente julgou muito importante, de acordo com os estudos nossos. Então, o aplicativo ele foi desenvolvido para a plataforma, inicialmente, para a plataforma Android, né, onde requer apenas o Android 4.1 como mínimo, né, a gente já viu que já tem até o 10, né, e também ele está sendo terminado agora, e nós também temos o plano de fazer várias publicações em congressos, e até agora é basicamente isso. Já ele vai estar disponível para as pessoas poderem fazer o uso, e também talvez seja uma proposta para o próximo ano, de um novo projeto para a questão da aplicabilidade do aplicativo. Devido à situação de pandemia, nós não podemos aplicar com os idosos. Porém, o nosso objetivo foi alcançado, que foi a questão de realizar, de fazer e desenvolver o aplicativo. Eu acho que é basicamente isso. Ah, sim, a questão do nome, se tiver algum tempinho ainda, estou olhando aqui o chat para ver se não passa o tempo. A questão do nome do aplicativo, nós fizemos uma reunião onde cada participante sugeriu o seu nome para o aplicativo. As regras do nome não seriam um nome em inglês, não seria um nome muito difícil, para ser justamente de fácil acesso, né, para achar facilmente esse aplicativo para ser baixado. Então, cada um deu suas orientações, nós reservamos 8 nomes, e nós temos uma voluntária que ela estagia na farmácia.
nós não podemos ter contato com os idosos, né, mas essa voluntária, ela estagia na farmácia, onde vai bastante idosos. Então, o que fizemos? Ela se propôs a fazer um formulário, onde os idosos que vinham, ela fazia o questionário sobre qual o nome que seria mais aceitável para eles, o nome que eles achariam mais bacana de se chamar um aplicativo, se eles gostavam, se eles iriam usar. Então, os idosos responderam esse formulário, e mediante isso, nós tivemos uma porcentagem, ficou determinado inicialmente agora, pelos idosos, escolhido por eles, o nome Medica Alerta, do aplicativo. E é basicamente isso, acho que o tempo acabou. Ok, Larissa, você já estava entrando no minuto extra, porque se nos 10 não conseguir, aí tem um minuto extra e dá para finalizar tranquilo, ok? Então, vou passar para o avaliador, que é o professor Fábio Dantas, e em seguida você tem 5 minutos para respondê-lo, se caso ele vier fazer alguma pergunta além dos apontamentos, tá bom? Tá bom. Fábio. Eunice, primeiramente, parabéns, né? A pesquisa bem diferenciada. Você até falou que as pessoas que participam do projeto, não sei se eu compreendi dessa forma, são pessoas da área de saúde, mas que também dialogam com o pessoal da ciência e da computação. Obviamente, deve ter integrantes do grupo, né, que permeiam essa área de aplicativos e tal. E isso faz com que nós coloquemos em prática o que a Universidade mais nos orienta, né, que é a questão da interdisciplinaridade, né, esse diálogo diversos com áreas diversas. Por isso que estamos aqui, mesmo não sendo dessa mesma área, né, para aprendermos também com vocês. Mas a minha pergunta é mais voltada à questão. Você deixou claro na sua apresentação que o objetivo era a construção do aplicativo e que, em virtude da questão pandêmica, não houve a possibilidade de testar ou dialogar mais com esses idosos sobre algumas peculiaridades do aplicativo, e eu achei que a estratégia, inclusive, foi interessante da farmacêutica, né? Tendo em vista que é um local que, costumeiramente, eles vão fazer essa pesquisa. Isso, de fato, foi algo interessante, né? Mas, com relação à sua experiência como extensionista, sabe, eu queria ouvir o seguinte: uma vez esse aplicativo sendo posto em prática, eu sei também que você já falou que vai ser o projeto do próximo ano, né? A aplicabilidade disso, mas nós vivemos um construto de saúde, isso na minha impressão, que não sou da área de saúde, em que se investe muito na questão de medicação e deixa-se um pouco de lado a questão da prevenção, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Cuba, que é um país que se destaca na área da saúde, por investir muito mais em projetos de prevenção do que necessariamente em números de leitos, em pesquisas, não que não se invistam, né, em leitos e pesquisas farmacêuticas, mas o foco, pelo menos do que eu já obtive de informação daquele país, é que a prevenção está em primeiro plano. Recentemente, eu acredito que nas práticas governamentais aqui da Paraíba dos últimos 10 anos, investiu-se muito no PSF com esse perfil, com essa aproximação do governo cubano, em que os agentes de saúde vão até as residências passar dicas, orientações para o público, para que haja essa cultura da prevenção. E aí eu pergunto, esse aplicativo, ele tem algum dispositivo, alguma função que vai também estimular as pessoas a terem prevenções com a saúde, ao invés de apenas funcionar? Olha só, não quero jamais desmerecer a grande iniciativa. A iniciativa de vocês é grandiosa. Mas, além de informar horários ou medicações cabíveis para determinadas patologias, esse aplicativo também vai prestar orientações de prevenção à saúde dessas pessoas, certo? Eis a minha questão. Obrigado. Bom, justamente, o nosso foco é a questão da prevenção. Por quê? O uso racional de medicamentos, o uso irracional, né, o uso incorreto de medicamentos, ele acarreta em gastos para a saúde e acarreta também problemas sérios na questão do idoso, no caso, que é o nosso público, né? Eu vou falar de idoso porque é o nosso público. O nosso aplicativo, ele nasceu justamente por isso. É uma coisa que a gente tem feito já há algum tempo, que é a questão de que se você ensina, se você promove mais educação em saúde, você evita
consequências para a vida das pessoas e também gastos desnecessários, digamos assim, para a saúde. Então, o nosso aplicativo, ele é justamente isso, ele é para ajudar a garantir a adesão ao tratamento, porque assim o idoso evita gastos e também evita internações e evita problemas de saúde. E esse aplicativo, ele vai ter um sistema seguinte, tem a função do lembrete de horário e tem a questão de dispositivos que nós desenvolvemos para prevenir que esse idoso apenas confirme que já tomou, mas não tomou a medicação. Ele vai ter uma questão de uma confirmação a mais, e também nós temos um ícone disponibilizado só para a questão de dicas extras, né, porque tem gente que vai realmente só baixar o aplicativo com foco e dizer, esse aplicativo vai me ajudar a tomar meus medicamentos para não ter alguns problemas, ele vai funcionar. E ele também tem a questão educativa, onde ele vai disponibilizar com informações programadas. Por quê? Programadas. Não vai ser uma questão muito online, porque nós focamos em um aplicativo que não usa internet. Porque se você tem um aplicativo que depende do uso da internet, se você tiver um lugar que não tem internet disponível, aí o seu alarme não vai funcionar, o aplicativo não vai funcionar direito. Então, a gente tratou muito com isso, a questão dele ser funcional onde o idoso estiver. E ele vai ter esse ícone onde ele vai disparar informações chamativas para o idoso, dizendo sobre diversos temas a respeito dos medicamentos. Essa questão de alertar a automedicação, que traz questão de problemas, a questão de onde armazenar os medicamentos, que às vezes os idosos guardam dentro de bolsa ou em outro lugar, isso prejudica a questão da estabilidade do medicamento, e alertas em questão de saúde também, cuidados, porque os idosos usam medicamentos, às vezes, para prevenir, para tratar um sintoma que é de outro medicamento que ele está tratando. Então, com isso, a gente busca promover a questão da conscientização das pessoas, a busca por mais informações, aí também informações a respeito da importância do farmacêutico, porque nas nossas pesquisas de campo que a gente teve com os idosos, eles não sabiam que os farmacêuticos, alguns deles não sabiam que eles poderiam fornecer informações a respeito de como usar os medicamentos, se você deveria realmente usar esse outro medicamento de venda livre, se você está tomando outro de prescrição, é um pouco complicado essa questão de entender, mas de conscientizar, de empoderar os idosos a respeito de ter o seu autocuidado e uma consciência sobre o que ele está tomando, e também de obter mais informações para começar a julgar também, e não só aceitar prescrições, sabe? Não só ligar o automático e fazer o uso das medicações, mas buscar o porquê, às vezes, por exemplo, a questão das plantas medicinais. Os idosos gostam muito de chá. Então, a gente também vai disponibilizar informações a respeito disso, que chás interagem com outros medicamentos, também tem a quantidade correta de se usar. Então, essa função do aplicativo, esse ícone, ficou especialmente para isso, a questão do ensinamento ao longo do uso do aplicativo a respeito do uso correto dos medicamentos, já para a questão da prevenção. Eu não sei se eu respondi. E a questão da equipe, nós temos a equipe, a minha coordenadora é farmacêutica, eu sou de farmácia, os voluntários são de farmácias da UFPB. E nós temos 2 alunos que são os responsáveis por desenvolver o aplicativo de ciência da computação de outra instituição, e temos um professor doutor de ciência da computação, é toda uma equipe. Então, tem pessoal de farmácia, design e ciência da computação. Eu espero ter respondido. Obrigado, Eunice. Muito bom, parabéns. Mais alguma observação, professor Fábio? Professor Fábio, alguma pergunta? Professora Conceição, assim como a Eunice, né, os demais bolsistas, voluntários que se manifestaram aqui diante desses projetos grandiosos, me trouxeram um conhecimento fantástico, né? Eu saio daqui na condição de avaliador, conhecendo a realidade da UFPB de maneira mais amplificada, né? Uma instituição que tem em seus campi, desde os campos de interior, eu particularmente atuo no campo de interior, né, em Bananeiras, Campus 3, e vejo que as pesquisas realmente são fantásticas nas várias áreas do conhecimento. Tá? Então, a amostragem que esses alunos me trouxeram hoje me dá mais orgulho de dizer que faço parte dessa instituição, o FPB, pública, gratuita, de qualidade. Então, continuemos com a vontade de desenvolver projetos como esses, para que a nossa instituição lute contra qualquer adversidade
de momento, histórica, política, porque nós somos os maiores geradores de emprego. Não é o mercado neoliberal que gera emprego assim, feito em passe de mágica, não. É o investimento na formação sólida de qualidade que as universidades públicas fazem, certo? Uma pesquisa como essa está gerando um grande profissional, não apenas o bolsista ou voluntário, mas outras pessoas que hoje, como eu, ouviram e se veem na básica curiosidade de querer saber mais. Então, parabéns, certo? A iniciativa do Enex, a vontade desses professores engajados, coordenadores desses projetos e desses alunos tão dedicados, e que todos nós aprendamos mais e mais sobre todas essas coisas que foram postas aqui. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de avaliar vocês. Bom, professor Fábio, né, agradecemos esse momento, né, que é de avaliação, mas é claro, de muita aprendizagem, tanto para o senhor enquanto avaliador, para mim enquanto mediadora, e também para a Jéssica enquanto assistente de sala, né? Quantas experiências fantásticas a gente viu aqui na Etertúlia de Saúde, né? E assim, parabenizar, já coloquei já no chat ao pessoal, são equipes e projetos excelentes e que são muito necessários à sociedade, né? A gente vê a importância que tem saúde e educação dentro, né, do espaço da universidade, né? A partir do momento em que se fala de ensino, pesquisa e extensão, esse tripé em que funciona a nossa universidade, né? E agradecendo a todos vocês por esse momento, vou fazer a leitura aqui do encerramento, mas a gente vai abrindo as câmeras, tá? Todos e todas, para registrar, né, uma foto aqui da nossa sala. Então, enquanto eu faço o encerramento, vocês abram, por favor, as câmeras. Bom, agradeço a participação de todos os apresentadores de projetos e aos avaliadores e ao assistente de sala, que juntamente comigo realizou a administração e a mediação da Etertúlia 18 da área de saúde do Enex 2020, promovido pela Coordenação de Programas de Ação Comunitária COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão PROEX da Universidade Federal da Paraíba. Assim, damos por encerrada esta atividade.